Foi excelente. A PEC do teto de gastos saiu lá do Ministério da Fazenda na época que o senhor era ministro, né? Como é que o senhor concebeu aí essa medida essa PEC do teto de gastos que resultou na emenda constitucional 95 e se isso não atrapalha aí os investimentos futuros, porque ela congela por 20 anos os gastos públicos de forma geral, mas também educação, também na medicina e na saúde. Então, o que o senhor diz sobre essa emenda constitucional 95 do teto de gastos? Por que não houve, por exemplo, um maior corte, um corte do número de ministérios, um maior corte dos gastos públicos com pessoal, por exemplo, diminuição de ministérios? Duas coisas importantes em relação ao teto. Primeiro, Arthur, o teto não limita gastos de saúde. Ele tem duas coisas diferentes naquela emenda constitucional. Ela tem um teto para as despesas gerais, essa que você está se referindo, despesa de ministério, de funcionário, essa tem teto. Saúde, o que tem é um piso, é o contrário. Educação tem um piso. É o contrário. 25%. Então tem um mínimo. Né? O mínimo que pode aplicar em saúde, o mínimo que pode aplicar em educação. A partir dali é que vai crescendo. Agora, o problema é que as despesas públicas brasileiras estavam crescendo num nível sustentável. Por isso nós tínhamos inflação e juros estratosféricos. Isso era sustentável. Nós estávamos aí com o total do produto brasileiro, tudo que o Brasil produz durante o ano inteiro, tinha caído de 5%, que é a maior queda da história do país em um ano. Né? Então o país estava em colapso. Por quê? Porque o nível de crescimento dos gastos públicos estava excessivo. O governo anterior arrebentou. Né? Arrebentou. E o fato é que acontece com a família. Imagina uma família. A família que tem alguém lá que acha que pode gastar à vontade tomando dinheiro em banco. Nós estamos só assim, no viu, eu tô assim, viu, Meirelles? Meirelles? Nós estamos tudo assim. Você não sabe como é que tá a situação. Te paga um cartão e estoura o outro. Eu tenho certeza que do jeito que estava lá, não tá, não. Estamos estourando Tá, o você não cartão. tá ligado. É o seguinte, o Brasil estava com um buraco, gastava mais do que arrecadava, 170 bilhões de reais. E a taxa de juros, por causa disso, estava na estratosfera. Em resumo, nós tínhamos que limitar isso para voltar a uma coisa fundamental, confiança. É preciso ter confiança, as pessoas precisam confiar no país. O consumidor vai comprar uma máquina, vai comprar uma geladeira, uma televisão, um liquidificador, um fogão, ele precisa confiar que ele vai poder pagar depois. Para isso, ele tem que acreditar que o país está na direção certa. O empresário, para comprar uma máquina, para produzir mais, para criar emprego, ele precisa acreditar que o país vai dar certo, vai investir. Então, por exemplo, quando eu assumi o Banco Central, no governo do Lula, a economia brasileira, que estava também muito em crise, a confiança começou a subir no mesmo dia. E a economia começou a crescer depois. Quando eu assumi o Ministério da Fazenda, a mesma coisa. A confiança no país, que estava caindo desde 2011, começou a subir no mesmo dia. Por quê? Porque as pessoas sabiam que eu ia fazer a coisa certa, que é controlar os gastos. E aí esses gastos, a que você se refere, desperdício, ministério, ou seja lá o que for, tudo isso, foi contingenciado. Nós cortamos tudo aquilo que tinha aumentado de gasto desde 2009. Agora, para poder continuar cortando os gastos gerais, bom, aí é necessário as reformas fundamentais, tributária, previdência, etc, etc. Que é aquilo que você falou lá quando você ia na televisão. E diz que em 2008 não estourou aqui porque os caras tinham crédito em você. Isso é verdade ou é conversa mole? Que os caras falaram. Foi na época a época da Bolsa lá, do Lehman Brothers lá, que deu aquela treta. Aí falaram, não. Uma marolinha. Que o Lula falou, você falou pro Lula, falou, Lula, pode ir lá e falar. Ele falou, uma marolinha. Meirelles sabe o que ele tá falando. Isso é conversa mole. Comprou Bitcoin. Peraí. Enchemos o rabo de Bitcoin. O Lula comprou Bitcoin. Naquela época tava bom. Enchemos o rabo de Bitcoin, ó. Meirelles. Foi assim? Ô pai, toma cuidado. Você não sabe. Você não sabe quem te comprou de Bitcoin. Toma cuidado. Olha, é o seguinte, o que aconteceu naquela época é porque o Brasil estava mais bem preparado, isso é que é a verdade. Quer dizer, por exemplo, todo mundo, né, que administra uma empresa, por exemplo, sabe que a empresa precisa ter um mínimo de caixa para atender emergência e tal. Quando eu entrei, o governo estava quebrado. Todo dia ia... Lá em 2003. 2003. O governo ia no mercado internacional, Brasil, tomar dinheiro.
emprestado para poder fechar as contas, em dólar. E dólar não dá para imprimir, só os americanos para imprimir. Ou em euro, o que for. Né? O que aconteceu então? Então nós precisamos recuperar isso. O que eu fiz foi estabilizar a economia e começar a recuperar. E começamos a fazer caixa para nos defender. Então nós criamos as reservas. O que é reserva? É uma reserva de caixa. Você tem para emergência, tem um problema, etc. Isso aconteceu em 2008. Quebrou lá o Banco Americano, quebrou o sistema internacional inteiro. O Brasil não recebeu mais dinheiro nenhum e nós começamos a ter um problema. O Brasil entrou numa crise seríssima no final daquele ano. Nós perdemos milhares de postos de trabalho. 2008. Nós perdemos milhares de postos de trabalho em questão de semanas. As empresas começaram a demitir, foi uma crise enorme. Não tinha mais crédito para nada. Então o que eu fiz? Como nós tínhamos acumulado reservas, e aí teve duas coisas. Teve uma questão de confiança, de credibilidade e tinha dinheiro em caixa. Então nós pudemos começar a emprestar dinheiro. Então eu fui a Nova York e disse lá a todos os grandes bancos e investidores internacionais: vocês estão com medo do Brasil? Não tem problema nenhum. Aqui É problema seu. Nós temos condições, e o Banco Central do Brasil tem condições de substituir todos os bancos do mundo inteiro que emprestam para o Brasil durante 2 anos. Então, boa tarde, vocês podem cuidar da sua vida. Chupa América. Porque nós no Brasil vamos resolver o nosso problema. O que aconteceu? Eles evidentemente sabem como é que funciona, né? No banco. Você vai emprestar dinheiro, ele está com medo de emprestar, mas no que você acha, você diz, não preciso, ele falou, volta todo mundo correndo para emprestar, certo? Então o que aconteceu? O Brasil saiu da crise e voltou a crescer. Aliás, quando eu fui na reunião de presidentes de Banco Central, em janeiro de 2009, logo que nós tínhamos saído da crise, na Suíça, tem um banco lá que chama Banco Central dos Bancos Centrais, é o Banco da Basileia. Reunido lá num jantar, todos se sentam, todos os presidentes do Banco Central, e me disseram, você aguarda um pouquinho aí, nós vamos comer. Eu achei estranho. Por que eu... Fique em pé. Fiquei fora da sala, eles sentaram. Quando eu entrei, estavam todos sentados, tinha um lugar vazio, que era o meu. Quando eu entrei na sala, todos levantaram e me aplaudiram de pé. Eu fui considerado naquele ano o melhor presidente do Banco Central do mundo, inclusive pelos próprios presidentes de Banco Central. Foi quando uma revista inglesa famosa, internacional de economia, publicou uma capa onde tinha um desenho, alguns se lembram disso, do Brasil, o Cristo subindo. Redentor, decolando como um foguete. Nós acreditamos naquilo. Acreditamos que nem maluco já caiu, né? Aí vem a Dilma, ó. Aí vem a Aquele Dilma, Cristo já caiu ali no chão. Puta, você não sabe o que a gente acreditou naquilo. Olha aí é o seguinte, aí teve outro. Quando aí a Dilma fez a bagunça na economia, aí eles fizeram outra capa, onde era o Cristo Redentor entrando assim num loop, né, que se chama na aeronáutica, saltando e de bungee mergulhando de jump. cabeça na Baía da Guanabara. Eu liguei para a revista e disse, olha, eu acho que vocês exageraram um pouco daquela vez, mas vocês estão exagerando um pouco agora também. De fato, tá mal, mas não tá mergulhando na Baía da Guanabara, não. E isso é verdade. Depois que eu assumi o Ministério da Fazenda, depois nós tiramos o Brasil da crise, eu liguei para ele de novo. Tá vendo? Eu falei, o senhor tinha razão. Em resumo, trabalhando sério, duro, com competência e com credibilidade, dá para resolver. Você fala agora, que você falou lá, que você fica lá. Agora teremos aqui essa subidinha, depois teremos aqui... Os gráficos. É muito gráfico, não entendo nada. Se não tivermos a reforma, aí problema... Essa que foi a treta, né?